Bora para mais um React. E como o tema mais quente da semana é o calabouço fiscal do ministro Fernando Haddad, vamos reagir aqui ao economista Pedro Rossi, que foi lá no Opera Mundi dar uma entrevista para o Breno Altman, e eles discutiram então o arcabouço fiscal, né, que eu tô chamando de muro de gastos em substituição do teto de gastos, ou como a galera tá chamando, calabouço fiscal. Então, vamos fazer aqui uma discussão a respeito desse assunto, assistindo a entrevista do Pedro Rossi lá no Breno Altman, no Opera Mundi. Bora pro vídeo. Então, tá aí para vocês, vamos começar. Espero que vocês gostem. O novo regime fiscal sustentável não é um avanço importante em relação ao teto de gastos estabelecido em 2016 pela Emenda Constitucional 95? Breno, bom, é um avanço porque nada é pior do que o teto de gastos, né? Mas, por outro lado, eu acho que não há muito o que a gente comemorar, né, com relação a esse avanço. E se você me permite uma digressão um pouco mais conceitual, eu acho que tem 3 problemas aí. Primeiro, nós perdemos a narrativa, Breno, a narrativa fiscal, né? Você anunciou um livro, Economia Pós-Pandemia, esse aqui, desmontando os mitos fiscais. Os mitos fiscais estão aí na regra, tá? Nós fizemos outros livros, Economia para Poucos. Alguns dos que escreveram estão no governo, fazendo a briga interna, sem dúvida. Mas nós fomos pautados por um teto de gastos. Veja, o teto de gastos não é imprescindível. Um teto de gastos não havia no governo Lula, não havia no governo Fernando Henrique, não havia no governo Dilma. O Lula entregou uma redução da dívida líquida, entregou superávites primários enormes, sem regras para gasto. E nós estamos aqui de volta com uma regra para gasto. Então, esse é o primeiro ponto. E é engraçado isso aí, gente, porque olha só, quase 100% dos economistas têm se apegado nisso que o Pedro falou ali. Olha, mas é melhor que o teto do Temer. E eles dizem isso com base no quê? Olha, é melhor que o teto do Temer porque o teto do Temer dizia que o aumento do gasto público tinha que ser zero, porque você só podia ter a correção da inflação. E na regra do Haddad você tem uma banda de aumento do investimento público, que vai variar de 0,6% do PIB a 2,5% do PIB. Então a galera olha e diz, não, mas é melhor, porque afinal de contas antes se tinha zero de aumento do gasto público, agora você vai ter uma banda de 0,6 a 2,5 de aumento do gasto público, então logicamente é melhor. Eu tenho dito que não é melhor, por quê? Porque a regra do Temer era tão ruim que ela era impraticável, simplesmente não tinha como cumprir a regra. E aí, não tendo como cumprir a regra, esse teto ele era furado. E não havia, por exemplo, um risco de impeachment para cada vez que o teto era furado. Agora nós temos mais problemas. Vejam, primeiro, como há um aumento previsto na regra do Haddad, ele se torna, esse novo muro de gasto, esse calabouço fiscal, se torna praticável. E sendo praticável, ele impede que ocorram esses furos na regra fiscal, como se tinha na regra do teto de gastos. E aí, para efeito de comparação, eu tenho insistido nisso. No último ano do teto do Temer, 2021, com Bolsonaro, os furos no teto somados representaram um aumento do gasto público na ordem de 2,1% do PIB, que é praticamente o teto do aumento do gasto público permitido pelo arcabouço fiscal do Haddad. Vejam, esses furos no teto em 2021 só foram possíveis porque o Congresso percebeu que haveria uma paralisia em muitos setores do governo caso o teto não fosse furado. Compreendem isso, gente? E aí, então, eles permitiram os furos no teto. Se já tivesse em vigor o arcabouço fiscal, é possível que não se tivesse a justificativa da paralisia dos serviços públicos e, portanto, não teríamos os furos no teto. De modo que nós não conseguiríamos ter um investimento de 2,1% a mais em relação ao ano anterior do governo. Por quê? Porque esse aumento do investimento público depende de um aumento no ano anterior da arrecadação. Aumento da arrecadação que em 70% pode ser convertido em aumento do investimento público. Como 2020, o crescimento da arrecadação não
foi grande, nós não poderíamos ter um gasto público em 2021 na ordem de 2,1% do PIB a mais do que se teve em 2020. O que eu estou querendo dizer? Se em 2021 o arcabouço fiscal estivesse em vigor, o Estado teria ainda menos para gastar do que teve com o teto do Temer. Nesse ponto, então, eu discordo aqui do Pedro Rossi, porque numa análise fria, dizer, olha, o teto é pior que o arcabouço, porque o teto tinha aumento zero, o arcabouço tem um aumento que vai variar entre 0,6 e 2,5. Mas o problema é que, para além disso, nas circunstâncias como as coisas vinham sendo aplicadas, o teto era sempre furado porque era impraticável. Se o arcabouço for praticável, ele não vai ser furado. E pior, se ele acabar sendo furado pelas regras impostas na relatoria, ainda há um risco maior de um processo de impeachment, de uma responsabilização do governo Lula na lei de responsabilidade fiscal, coisa que não se tinha nas eventuais quebras anteriores. E o Pedro Rossi já lançou a braba ali, que é a mais importante. Não havia a necessidade de uma regra fiscal, muito menos uma regra fiscal restritiva como essa. Que é um diagnóstico falso que está subentendido nessa regra para gasto, que é o diagnóstico que o Brasil gasta demais, que parte da crise brasileira decorre de um excesso de gastos, o que é falso. Tá? Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que a regra nova, assim como o teto de gastos do Temer, ela carrega, e aí não é só conceitualmente, é tecnicamente, uma redução do tamanho do Estado. Tá? Por quê? Porque se o gasto vai crescer 70% da receita, e a gente supor razoavelmente que a receita cresce conforme a economia cresce, o gasto vai se reduzindo em relação à economia ao longo do tempo. Tá? Esse problema era amenizado na versão inicial, que era uma versão onde os parâmetros seriam mudados em 4 anos. O que ele está querendo dizer ali, gente? Que o arcabouço fiscal diminui o PIB. Vocês entendem, gente? Porque o aumento do PIB é refletido no aumento da arrecadação. Então você tem um aumento de 10. Significa que se você teve um aumento de 10 na arrecadação, você tirou 10 da iniciativa privada. Desses 10 que você retira da iniciativa privada num ano, no ano seguinte volta para a iniciativa privada, volta para a sociedade 7. Ou seja, você está tirando produto. Você está encolhendo o PIB. Compreendem? É muito ruim pensar numa coisa desse tipo. Porque força um superávit. E o que o Pedro Rossi está entrando aqui, provavelmente, é em algo que foi piorado pela relatoria, que é o estabelecimento prévio da ordem das despesas, sendo o governo capaz apenas de mexer na ordem das receitas, que é onde tem menos espaço para mexer. Correto? Você vai ter sempre uma despesa dada e esses parâmetros poderiam ser alterados. Agora não, é isso que está sendo proposto pela regra da relatoria. E o que me incomodou demais é que a relatoria piorou a regra encaminhada pelo Haddad para o Congresso e o PT não lutou. Aí a galera vinha com aquela desculpa assim, mas esse Congresso é ruim, mas não tinha espaço. Porra, mas nem lutaram, tchê. Sabe, nem tentaram alguma coisa. Então não me parece razoável. Eu sei das limitações, eu sei que o PT, na verdade, é um partido de centro, eu sei que é um governo de coalizão à direita, mas, poxa vida, podiam ter pelo menos lutado um pouquinho. Não, eles não só não lutaram, como impediram aqueles que estavam dispostos a fazer algum enfrentamento de fazer. Então calaram o Lindbergh, calaram a Glaze, impediram que se tentasse trazer de volta o Fundeb para fora da regra do teto. Então foi uma capitulação. E ainda se gastou R$1 bilhão do orçamento secreto, das tais emendas do relator lá, para conseguir pavimentar, viabilizar essa capitulação ao mercado. Que é uma capitulação tão grave que vai acabar impondo à força aquilo que nós conseguimos rejeitar, que foi a reforma administrativa. Mas, mais para frente eu falo disso. Vamos deixar o Pedro Rossi continuar falando aqui. Então você estabelecia parâmetros para 4 anos, um período que eventualmente a receita ia crescer mais do que o PIB, porque há aí também do lado da receita um esforço grande.
e aí você entregaria uma relação gasto-PIB igual ou até superior, se fosse o caso. Mas o relator tornou permanente esses parâmetros. Então, se a gente pensar médio prazo e longo prazo, o que a gente observa é uma redução do tamanho do Estado em relação ao PIB, ou seja, a provisão de serviços públicos, de transferências, de Bolsa Família, vão se reduzir em relação à economia ao longo do tempo. Então, isso é um problema que a regra carrega. O que ele está dizendo ali? Um governo de esquerda que se elegeu dizendo que não podia haver um teto de gastos, institucionalizou o Estado mínimo no Brasil. Está institucionalizando, está fazendo força para impor uma regra que necessariamente diminui o tamanho do Estado no Brasil. É isso que o Pedro Rossi está nos dizendo ali. E é verdade, gente. Essa regra nova, assim como a regra antiga. E assim como a regra antiga, a regra nova, ela traz um problema que a gente chamou lá atrás de um efeito achatamento. O que é um efeito achatamento? Você estabelece uma regra de teto para crescimento do gasto, mas dentro desse teto tem vários gastos que crescem acima do estabelecido pelo teto, por vários motivos. Né? Ou seja, o que a gente tem como problema, Breno, é uma incompatibilidade entre um orçamento rígido e uma regra de teto de gasto. O orçamento rígido, explicando aí para quem está assistindo, ele é positivo em vários aspectos, porque ele decorre de escolhas da sociedade brasileira, escolhas constitucionais. O que você chama de orçamento rígido? Eu chamo, por exemplo, de pisos para saúde e educação. Eu chamo, por exemplo, de gastos obrigatórios. É isso, gente. Entende assim, ó. Por exemplo, nós tínhamos uma lei que foi suspensa durante o teto de gastos que garantia que se a receita aumenta 10, a verba para a educação aumenta 10, a verba para a saúde aumenta 10. Então havia uma proporcionalidade. Tá? Isso foi suspenso durante o teto de gastos, porque essa proporcionalidade constitucional ela acabava sendo inviabilizada. Correto? O que acontece? Com a derrubada do teto, a princípio nós imaginávamos que essas despesas que têm um crescimento fixo, elas voltariam a poder ter esse crescimento. No entanto, com o arcabouço fiscal, de novo, elas não poderão ter, porque lógico, se o aumento da despesa é só 70% do aumento da receita, nenhuma despesa vai poder crescer 100% ao aumento da receita. Então, das duas, uma. Ou saúde e educação vão tomar todo o orçamento do resto, ou saúde e educação não vão poder crescer 100% da receita. Então, o que o próprio PT já está discutindo, o que também é absurdo. Gente, é absurdo que isso esteja sendo discutido num governo de esquerda, mas isso tem que servir, e eu vou aproveitar que está no início do vídeo, que é onde mais gente assiste, isso tem que servir de aprendizado. Isso é uma contradição que a gente tem que ver. Depois o Humberto vai lá e diz, mas o PT não é de esquerda, o PT é o verdadeiro partido de centro, né? Centro-esquerda. Um partido que está aí para conciliar, que está aí para administrar os interesses da burguesia. É por causa disso. Esse tipo de decepção sempre vai acontecer. Porque não há nenhuma vontade de enfrentar essa realidade. E isso é o que pode nos oferecer a democracia. A democracia burguesa não tem como oferecer mais pra gente do que isso. Sabe por quê? Porque mais que isso necessitaria de uma postura de enfrentamento. O PT teria que estar chamando Rede Nacional de TV, ia estar botando o povo na rua, articulando centrais sindicais, articulando MST, jogando com o povo para ser um elemento de pressão política para fazer esse jogo e conseguir um pouco a mais. Não, isso foi uma opção política de não fazer esse enfrentamento. Não há espaço, é muito difícil, tivemos ameaça de golpe, os militares estão nos olhando, tem uma burguesia tacanha, vamos entregar tudo, não só os anéis, vamos entregar os anéis e os dedos para que pelo menos nós não tenhamos um nazista no governo. E isso tem que estar bom e ninguém pode falar nada, e se falar é traidor, tá fazendo o jogo da direita. Isso não me cabe, gente. Não me cabe. Eu vou continuar falando, até para que as pessoas compreendam que, enquanto a gente acreditar na democracia burguesa, vai ser isso. Vai ser isso. Ou a gente começa a ajudar a desenvolver alternativas revolucionárias, radicais, ou vai ser isso. Não vai ter mais que isso. Ou seja, nós vamos tomar. O que nós vamos escolher é se com ou sem vaselina.
Democracia burguesa é isso, você vai tomar. A escolha é com ou sem vaselina. Se você realmente quer mudar a situação, não dá para confiar na democracia burguesa. Ou seja, o governo não pode deixar de pagar o funcionalismo público. O governo não pode deixar de pagar o INSS, as pensões, os benefícios previdenciários. Esses, por sua vez, também estarão novamente ligados, e tudo indica isso, a uma regra de reajuste conforme o crescimento econômico. Isso impõe rigidez ao orçamento. Até as emendas parlamentares, aí uma rigidez negativa, está vinculada às receitas. Isso, Breno, faz com que uma parte das receitas cresçam acima do estabelecido. Então, veja, se a gente tiver um crescimento de 2,5% do gasto público no ano que vem, crescimento máximo, só que as receitas vão crescer 10%. Se as receitas crescem 10%, o piso de saúde e educação vai crescer 10%. E vai esmagar os outros gastos, principalmente gastos discricionários. Se o governo Lula dá um aumento do salário mínimo grande, esse aumento vai bater nos benefícios previdenciários, que vão esmagar os outros gastos. Porque ali um teto. Se o salário mínimo aumenta 5% e o teto é 2,5%, evidentemente que eu vou ter que cortar em outro lugar. Então, esse efeito achatamento que a gente identificou no governo Temer vai provocar cortes de gastos em várias áreas. Vai provocar diminuição do Estado, diminuição dos serviços públicos. É a institucionalização do Estado neoliberal sendo tocada com todo o esforço político do governo dito de esquerda. É isso, galera. É isso, porque sabe o que está acontecendo, que é o que o Pedro Rossi está nos explicando aí? Inevitavelmente vai haver uma desvinculação dessas despesas, ou seja, saúde, educação, salário mínimo, nada disso vai poder crescer na ordem de 100% da equivalência do crescimento da arrecadação. Vai ter que crescer menos. Com essas despesas discricionárias obrigatórias crescendo menos, o que a gente está tendo, galera? Uma diminuição do Estado. E aí a gente está se prostrando à mitologia neoliberal que fala que tem muito Estado num Brasil que tudo que falta é Estado. Falta Estado, a gente não consegue ter agilidade, funcionalidade na concessão de benefícios do INSS porque falta pessoal, falta Estado. As estradas estão esburacadas, por quê? Porque falta Estado. Falta escolas, falta hospitais, falta Estado. Faltam serviços públicos de toda sorte. Como é que nós vamos diminuir? Vocês lembram lá da reforma administrativa? Pois bem, eles queriam diminuir o Estado a partir de uma reforma administrativa que acabava ou cerceava em muito a capacidade do Estado de renovar seus servidores. Pois bem, isso vai acontecer com a regra do Haddad, mesmo sem reforma administrativa, porque será inevitável. Nós não vamos conseguir manter as estruturas públicas como estão, porque como estão, elas produzem um aumento de gastos vegetativo, de determinada ordem, incompatível com a regra do arcabouço fiscal. Portanto, inevitavelmente, os governos vão ter que diminuir os serviços públicos para que o crescimento vegetativo do funcionalismo, dos salários dos funcionalismos, dos planos de carreira, etc., não impeçam o funcionamento da máquina pública. Ou seja, nós vamos ter que diminuir a oferta de serviços públicos. Quer dizer, é a regra da direita, galera. É a regra que, no longo prazo, vai inviabilizar as estatais. Porque, vejam, a regra que chegou no Congresso, ela foi um pouco melhorada, porque se tirou o mínimo, se tirou Fundeb, se tirou saúde, se tirou estatais da regra do teto. Aí bacana, você ia ter uma regra que já era ruim, porque limitava o crescimento do gasto público a 2,5%, e é ruim, galera, é ruim limitar a 2,5%, porque veja, durante a pandemia, que não foi culpa nossa, teve uma crise global, nós gastamos pouco, por isso que a nossa economia foi a que mais patinou para sair da crise, gastamos 4,1%, 4,5%, não me lembro exatamente, por cento do PIB. Os países que saíram mais rápido da crise gastaram mais de 10%. Nós vamos poder gastar 2,5%. Ou seja, gastar 2,5% é muito pouco. Nós vamos estar presos nisso. Estando presos nos 2,5%, isso significa também que nós estamos inviabilizados de crescer rápido. Quando o Brasil cresceu rápido, lá no Lula 2, se investiu 16% do PIB, 11% do PIB, 9% do PIB. Por quê? Porque o déficit público é o superávit privado. Quando você tem uma aceleração do gasto público na ordem de 10%, para onde é que vai esse 10%? Claro, imaginando uma economia fechada, isso vai tudo para o setor privado brasileiro. Aqui no nosso exemplo didático. Mas o que eu estou tentando dizer é que
Para arrecadar mais, para o país crescer mais, o governo tem que gastar mais. E a regra do Haddad nos impede de gastar. Na prática, nos impede de crescer. É muito perigoso, galera. É muito perigoso porque se a gente não crescer, não vai ter retomada do emprego da renda. Sem retomada do emprego da renda, sem retomada da dinâmica do mercado interno, vai haver rapidamente um esgotamento político, do capital político do governo. O que vai jogar esse governo nas cordas. Sabe, isso para mim tá mais do que dado. E o governo é que tá esticando a corda para se enforcar, sem enfrentar nem um pouco o que tá posto. Então, por exemplo, já era uma regra ruim essa regra que foi pro Congresso, mas aí eles tiraram essas despesas discricionárias. O que tornava essa regra um pouquinho melhor, porque você ia crescer muito acima dos 2,5, bastava você investir bastante em educação, investir nas estatais, você podia ampliar salário mínimo, então você tinha ali um guarda-chuva de proteção a essas despesas constitucionais. Agora, o Cajado lá, relator, né, deputado do PP, bota tudo isso dentro do arcabouço, você limita e obriga o governo a mudar essas regras dessas despesas discricionárias, para desvincular essas despesas do crescimento da arrecadação. Ou seja, forçando a diminuição do Estado. E é isso que a gente está vivendo, galera. Especialmente nos gastos discricionários, os que estão desprotegidos. No próprio investimento público, eu não tenho dúvidas que a gente vai ter dificuldade de aumentar o investimento público. Em áreas sociais importantes também, e mesmo no Bolsa Família, que é um gasto obrigatório, mas que ano a ano você renegocia, certo? Então a gente tem um problema orçamentário. E esse problema vai provocar um debate, Breno, que a gente tem enfrentado no governo Temer, no governo Bolsonaro, que é o debate da desconstitucionalização das regras. Isso já está no jornal, né, com membros da equipe da Fazenda. Se desconstitucionalização das regras que ele está falando, é isso que eu chamei de desvinculação dos aumentos proporcionais das despesas. É isso que ele está falando aí. O secretário do Tesouro falando de rever os pisos de saúde e educação, entregar para este Congresso mudar os pisos de saúde e educação, né? Mas isso é da natureza da regra de gasto. Se você não fizer isso, não funciona, né? Então a gente vai voltar a um debate que o Guedes fazia, os 3 Ds, né? Desobrigar, desvincular, desindexar, né? Isso vai estar tensionado o tempo todo. Vocês repararam o que ele acabou de dizer? Que isso que está sendo aprovado, com todo o esforço político do governo Lula, vai obrigar o Brasil a fazer aquilo que o Paulo Guedes queria. Então o meme daquele que tá rolando ali do monstro desmascarado que a gente achava que era o Paulo Guedes e no fim era o Haddad, é real, galera. O meme é real, é isso. Todo. Então, veja, depois a gente pode entrar em detalhes do que é possível e o que não é possível com esse teto. Mas, de maneira geral, a sua concepção não nos oferece nada a comemorar. Eu acho que nós ganhamos o governo, mas perdemos a narrativa no campo fiscal. E estamos entregando, na verdade, um arcabouço fiscal que nos amarra para os próximos anos. Acho que está silencioso, Breno. Perdão. A pergunta que muitos fazem, é uma observação na forma de uma pergunta, poderia ser diferente com o Congresso conservador que temos? Não, essa pergunta é excelente, Breno. Veja, eu não estou no governo. Então, se eu estivesse no governo, eu faria a briga interna, evidentemente ia defender o que foi acordado, né, mas como eu não estou no governo, eu estou aqui defendendo o que eu acho correto, qual é a direção correta, não estou pautado por nenhum tipo de pragmatismo. Eu tenho colegas no governo, tenho certeza que eles estão fazendo um papel importante, fazendo briga interna e tentando melhorar o possível. Agora, evidentemente, que se nós conseguimos, por exemplo, vitórias como a PEC da transição, não era o mesmo Congresso, mas era um Congresso parecido, e a PEC da transição nos deu espaço fiscal este ano, veja, esse dado é interessante para comparar. Esse ano, a gente vai ter um crescimento real do gasto público de 6%. Nos próximos anos, nós estaremos submetidos à banda de 0,6% a 2,5% no máximo. Então, este ano, o governo Lula consegue entregar um aumento do salário mínimo, de 3% real, mais ou menos. E não foi só isso, gente, não foi só isso. Assim, ó, a gente teve uma chance de ouro. O Senado derrubou o teto. Derrubou o teto. Era só não botar nada no lugar. Sabe, o governo Lula ele podia ter simplesmente brigado para não botar nada no lugar. Ficado enrolando o mercado, assim, vamos apresentar, etc. É que o governo,
Eu acredito que deva haver uma disputa interna, mas o grupo majoritário, que eu imagino ser comandado pelo Haddad, ele acreditou na mitologia liberal. Cada entrevista do Haddad, eu estou mais convencido que ele realmente acredita que ele precisava entregar para o mercado uma regra fiscal restritiva para conseguir uma redução da taxa de juros, para que o setor privado capitanie a retomada do crescimento. Então, ele acredita, ele foi convencido pelos seus colegas do INSPER, que acham, não, tire o Estado da jogada, cria uma regra rígida que vá gerar superávit, que vá dar segurança de que o governo não vai quebrar, o que é um absurdo, né, num país que tem 350 bilhões de dólares de reservas bancárias, que aí, então, o mercado vai investir, o setor privado vai investir e o Brasil vai voltar a crescer. Isso é uma pantomima liberal sem pé nem cabeça que não foi observada em nenhum lugar do planeta, mas que os neoliberais vendem, que é a famosa austeridade para vocês. Entendeu? Porque não há isso, gente. Não há. Se você não tem mercado interno pujante, quem é que vai investir? E é lógico que tem uma taxa de juros muito alta que está impedindo o crescimento. Mas eu estou insistindo aqui há tempos. Não adianta só baixar a taxa de juros se não houver investimento público. Se não houver investimento público, o que vai acontecer? Vai reduzir o juro. Mas nós vamos continuar apresentando um crescimento muito pequeno. Nós vamos crescer a passo de tartaruga. Mesmo quando vier a redução do juro. Nesse primeiro ano que o governo pode gastar, nós vamos ter um salto bacana. Ali na frente vai bater água na bunda. E aí o que vai acontecer? Nós vamos estar criando regra fiscal nova a cada 2 ou 4 anos. Porque eles vão perceber a merda que estão fazendo agora. Só que se é essa a intenção do governo, só pode estar errado. Só pode estar errado porque é muito mais fácil desconstruir do que construir. E nesse ano nós tivemos uma oportunidade de ouro. O Senado derrubou o teto. Era só não botar nada no lugar. Voltava ao que se tinha antes lá com Dilma. Não, mas aí o Haddad quer encher a boca para dizer eu fiz superávit, eu criei uma regra. Todo dia sim, dia não, tem o Campos Neto elogiando o Haddad. Tem cabimento isso, gente? Todo mundo sabe que o Campos Neto tá lá para defender a banca, para garantir o seu. Podem anotar para onde é que o Campos Neto vai ir depois que sair do Banco Central. Quando a porta girar e no movimento de porta giratória ele sair direto para o mercado financeiro para ir trabalhar numa empresa que certamente está lucrando com as informações privilegiadas que ele tem lá dentro. Porque essa é a regra. Essa é a regra. E aí o Haddad está jogando com esses caras, dizendo, não, vamos acreditar na banca, porque eles vão investir da onde? Não há investimento em economia real se não tiver demanda agregada, se não tiver economia aquecida. E economia aquecida só vem, depois do momento de crise, com investimento público. Então tu vai acabar com o investimento público e vai esperar que a economia vai aquecer. De que jeito, cara pálida? Claro, botaram um economista do INSPER para ser o ministro da economia, dá nisso. Dá nisso. Então tivesse botado logo o Marcos Lisboa, o Samuel Pessoa, dava na mesma. Eu não vou coringar, vou tentar não coringar aqui. Que é bom, mas não é o que era lá atrás. Tá? O primeiro governo Lula, em 2005, entregou 8% de aumento real do salário mínimo. Em 2006, 13% de aumento real do salário mínimo, recompondo perdas históricas do salário mínimo. Depois, uma sequência de aumentos de 4%, 5% em termos reais, culminando com a lei do salário mínimo no governo Dilma, que estabelece o PIB de 2 anos antes e a inflação. Isso não vai se repetir, Breno, com esse arcabouço. Não pode, porque não cabe. Não cabe um aumento do salário mínimo muito forte, porque o aumento do salário mínimo bate direto nos benefícios previdenciários, que são 44% do orçamento. Tá? Então, veja, voltando, 6% de aumento de crescimento do gasto esse ano, mais ou menos. Então, a gente consegue dar aumento para o funcionalismo público, que também foi em torno de 3% em termos reais, que não recompõe as perdas dos últimos anos. Em termos reais, os funcionários públicos federais perderam mais de 20%. Então, a gente precisava ter esse ano como o início de um processo, para nos anos seguintes recompor orçamento de áreas sociais, e etc. Mas não, no ano que vem, nós estaremos submetidos a essa banda de 0,6 e 2,5. Eu vi entrevista hoje que o governo acha que provavelmente cresceremos
entre 1,2% e 1,5% o gasto no ano que vem. Olha, 1,2% e 1,5% requer corte de gasto em áreas sociais. Porque só o crescimento vegetativo da Previdência Social é calculado em torno de 1%. Tá? Então, o que a gente está falando é de um orçamento muito apertado, muito difícil de entregar as promessas de campanha. Tá? Então, aí que está a preocupação. Será que nós vamos conseguir... Eu fico pensando, claro que tudo isso só está acontecendo com o aval do Lula. Então o Lula foi convencido disso. Então a única coisa que me passa pela cabeça é que a equipe econômica liderada pelo Haddad chegou pro Lula e disse: olha, Lula, vai dar para tu não se desconstituir politicamente. Porque eu não acredito que disseram pro Lula que, olha, não vai dar. Tu não vai poder aumentar salário mínimo, tu não vai poder aumentar investimento público, tu não vai poder cumprir nada do que tu prometeu na campanha, tu vai ter que cortar gasto público pro ano que vem. O Haddad, cara, é um cara que me deixa tão puto da cara, que o Haddad queria cortar 20 e tantos bilhões do que o governo podia gastar esse ano, que o Senado deu. Deu, tipo assim, a banca deu pra gente. Atitude correta, camarada. Aí o Haddad tá falando, não, a gente não precisa. Caralho, mano, é foda demais. Melhorar as áreas sociais e entregar crescimento econômico, onde a política fiscal tem um papel importante. Pedro, a equipe econômica tem rebatido as críticas a respeito do novo regime fiscal, as críticas que quem considera serem demasiadamente severas as restrições à expansão dos gastos e investimentos públicos, afirmando que o governo será capaz de aumentar fortemente as receitas, puxando para cima o patamar das despesas do Estado em função do mecanismo essencial do novo regime fiscal. A pergunta é como? Nós vamos aumentar muito as receitas. Como, cara pálida? Como? De que o crescimento dos gastos públicos equivale a 70% do crescimento das receitas. Como você analisa essa aposta de que... fortemente as receitas. Mesmo que se aumente muito, tu vai estar limitado a 2,5%. Que bobagem é essa, Breno? O espaço fiscal será aumentado pela ampliação das receitas. Olha, é difícil fazer essa avaliação, Breno. Eu confesso que eu não sei avaliar se eles podem alcançar o que eles estão prometendo. O que eu acho é que é uma aposta difícil, tá? E eu vou dizer os motivos. Primeiro, tem um fator que eles não controlam, que é o crescimento econômico. O crescimento econômico é o que puxa o aumento de receita. Se não crescer, dificilmente eu consigo entregar aumento de receita. Depois que há fatores políticos, esses são mais difíceis de avaliar. Os ensaios que foram feitos no Ministério da Fazenda, nem todos foram bem recebidos. Então, haverá dificuldade em aumentar imposto da forma como eles... aumentar a arrecadação da forma como eles estão propondo. Veja, uma coisa é você, a nível municipal, achar ali um imposto, um buraco aqui, um buraco ali e aumentar a arrecadação. O Haddad está contando, tá? Que ele vai conseguir aumentar a receita sem aumentar imposto, acabando com desoneração. Com incentivo fiscal. Tipo assim, não tem lobby no Congresso, é tranquilo você reonerar a empresa, né? Tirar incentivo fiscal de mega capitalista, é fácil de fazer isso no nosso Congresso. Não tem lobby no Congresso, vai ser fácil de fazer isso. Outra coisa é a nível federal, tá? E parece que é usado o plano, né? Parece que eles estão prevendo um aumento de receita no ano que vem. O governo fala como instrumento principal, me perdoe te interromper, apenas que eu acho que é um dado importante para a nossa audiência entender. O governo tem falado em reduzir do montante total de subsídios e isenções que existem. Falei? É isso. Olha só, o dado que eu vi era coisa de 130, 150 bilhões de redução de incentivos e subsídios. Duvido, Eodó! Eu duvido Eodó que isso aconteça. Tá? Porque tu imagina, tu tá com uma economia patinando, não tem aquecimento do mercado doméstico. As empresas vão pagar mais imposto, porque se tirar subsídio, se reonerar, elas vão pagar mais imposto. Vão fechar, porque elas não vão estar vendendo mais porque o mercado interno não está crescendo. Elas vão simplesmente pagar mais pro governo e vai ser tranquilo de fazer isso. Cara, é muito... olha, tem que ter um otimismo muito grande, cara. Que o Fernando Haddad, o ministro Fernando Haddad, calcula em 6% do PIB, reduzir 1/4 desse número, ou seja, cortar 1,5% dessa participação de subsídios e isenções em relação ao PIB, através da reoneração
de tributos e assim por diante. E essa seria uma perspectiva realista, na tua opinião? Olha, é uma perspectiva possível. Eu acho que tem muitos méritos nessa proposta, mas eu acho que elas esbarram em alguns problemas. Até problemas na própria agenda do governo. Veja, hoje está sendo anunciado os carros populares. Os cachorros estão participando da entrevista. Os carros populares, que é um projeto do governo, a neoindustrialização, guiado pelo Ministério, que hoje está o vice-presidente Alckmin, que envolve redução de tributos e não aumento. Então, o Haddad, veja, ele não vai dialogar só com a classe empresarial, com diversos setores econômicos, são poderosos, ele vai dialogar com a própria agenda do governo e outras propostas. Então, veja, eu acho que há méritos importantes e levantar essas questões é importante, mas eu acho que há dificuldades enormes e apostar as fichas todas nisso é complicado. E isso revela outra contradição da própria regra fiscal. Veja, o que o governo controla, de fato, é o gasto. A arrecadação depende dos fatores, do crescimento econômico, etc. Quando você faz uma regra que o gasto depende da arrecadação, você não controla mais nada. Porque aí você vai atrás da arrecadação de tentar... É o sonho dourado dos neoliberais. É você botar uma regra fiscal que estabeleça um piloto automático na economia. Então você tem um BC independente que busca apenas meta de inflação, tá cagando para todo o resto. E você tem um arcabouço fiscal do executivo que engessa tanto que não interessa se ganhou Lula, se ganhou Bolsonaro, se ganhou Joaquim, se ganhou Pedro, Paulo, João, não interessa, porque a coisa não vai mudar. É isso é neoliberalismo na veia, tá? Isso é neoliberalismo na veia. E nós derrotamos o fascismo, fizemos aquela campanha, choramos, nos escabelamos, Lula livre, papai Lulinha, Lulão, faz o L. Para quê? Para no primeiro ano a gente institucionalizar todo o sonho dourado da direita, institucionalizar a reforma administrativa, inviabilizar o aumento do salário mínimo, inviabilizar o aumento do investimento nas estatais, ou seja, para a gente terminar as contrarreformas da direita. Será que isso é o que estava acordado? Será que é isso que estava na negociação que fez os mesmos que prenderam o Lula depois soltar o Lula? Olha, é assim, a gente fez o impeachment da Dilma, fizemos tudo isso, prendemos o Lula para passar o projeto da direita, fazer as contrarreformas. Falta algumas, vocês podem voltar, mas se vocês forem terminar as contrarreformas. Será que é isso? Ah, não, mas agora a gente está olhando para as minorias políticas, né? Não, mas agora tem um Ministério dos Povos Originários, né? Mas agora a gente tem Ministério da Cultura, olha só, melhorou. Ah, mas não tem dinheiro para ministério nenhum. Ah, vamos pegar o meio ambiente, vamos ferrar, vamos esquartejar e vamos isolar o Ministério do Meio Ambiente. Mas tem. Funciona? Tem poder de ação? Tem orçamento? Tem capacidade de investimento? E outra coisa, galera. Porra, imagina a frustração que isso vai gerar, gente. E aí, vocês lembram quando eu falo lá da ascensão do fascismo? Eu vivo falando dessa frustração. Talvez agora fique mais evidente para que vocês entendam o que eu estou querendo dizer. A classe trabalhadora acredita na democracia burguesa, sonha, chora, vai no comício, bate palma, faz o L, balança a bandeira. E aí vem uma paulada dessa. Vocês acham que a galera não vai ficar puta, meu? Acho que não, que vai ficar todo mundo bem. Acho que todo mundo é o petista cego, que o Lula pode fazer o que quiser, que ele vai estar apoiando, tudo em nome da governabilidade. Isso é minoria, galera. A maioria fica puta da cara, se desilude com o troço. E aí a pergunta que eu quero fazer aqui, quem é que copta depois essa desilusão? Sim, porque nós vamos ter que disputar essa desilusão. A galera vive acreditando, vem lá na democracia burguesa, faz uma promessa pro cara, o cara acredita, vai lá e depois acontece isso. Quantas vezes vocês acham que as pessoas vão continuar acreditando? Elas acreditam até um certo ponto e depois elas caem no colo do fascismo, que é aquele que diz que é tudo corrupto, que é tudo igual, que faz o discurso mais raivoso, mais fora da casinha possível. E é aí que nós entramos, porque nós temos que fazer a nossa parte e disputar essa desilusão.
Nós temos que estar aqui fazendo esse discurso, dizendo, olha, a gente está sabendo que é assim. Lembra lá atrás que eu dizia, ok, vamos fazer campanha pro Lula, massa, é sim muito melhor que o Bolsonaro. Mas eu não vou criar expectativa, porque senão eu vou me decepcionar. A decepção com o governo Lula, ela é inversamente proporcional ao nível de expectativa que se cria. Quanto mais expectativa você cria com o governo Lula, mais você quebra a cara. Eu me acostumei a criar expectativas muito baixas, mas o Haddad ainda assim me surpreendeu. Conseguiu ser mais rasteiro, né, mais sabujo, conseguiu ser mais fraco, mais covarde ainda. Alguém chegou e explicou pro Lula, disse, olha Lula, não dá, é uma questão de matemática. Então, por enquanto, eu ainda tô descontando o Lula da jogada. Por enquanto, porque logo vai começar a água bater na bunda. E aí nós vamos ver como é que as coisas vão prosseguir. Para aumentar algo que você não tem pleno controle, para poder garantir gastos. E não consegue. Né? Então seria melhor, se quer uma regra de gasto, coloca logo 2,5% de crescimento do gasto e pronto. E não 70% da receita. Né? Então me parece que aí é uma dificuldade grande. Eu vou torcer muito para que o governo consiga arrecadar o que ele está falando e que a gente cresça os 2,5%, que ao meu ver, Breno, os 2,5% garante um respiro. Tá? Um respiro. Não melhora substantivas dos serviços públicos, nenhuma resposta adequada aos retrocessos. Só que olha só o que o Pedro está falando. 2,5% é um respiro. Gente, 2,5% é o máximo. É o máximo. Para gastar mais de 2,5%, você tem que, pela regra do Haddad, prometer um superávit X e conseguir X mais alguma coisa, porque aí esse mais alguma coisa vai poder ser gasto acima da regra dos 2,5%. Quer dizer, o único jeito de gastar mais de 2,5% é no ano anterior você conseguir um esforço fiscal ainda maior, que depende de um aumento inesperado de receita, uma vez que a despesa está dada. Quer dizer, é muito difícil de você poder gastar mais de 2,5%. E o que o Pedro está dizendo ali, 2,5% é o mínimo para ter um respiro. Poxa, esse mínimo para ter um respiro é o máximo. Porque se crescer 1%, 2%, o próprio Pedro já está dando dado aqui, 1% do PIB cresce vegetativamente as despesas com a Previdência. Então, se o aumento puder ser de 1,5%, baboja, não tem aumento, você vai ter que diminuir o Estado, mesmo com um aumento de 1,5%. Cara, assim, eu não gosto de comentar o arcabouço, porque eu fico sinceramente puto da cara. É isso que nós vivemos nos últimos anos. Mas deixa o governo respirar. Agora, 1% e abaixo de 1%, 0,6%, é um cenário de austeridade fiscal. E um cenário de corte de gastos que vai prejudicar muito o governo. E vai prejudicar muito a economia, o crescimento e o emprego. O secretário do Tesouro, Rogério Seron, em entrevista hoje, ele reconhece dificuldades importantes para as metas fiscais em 2024, em função das restrições e travas adicionais estabelecidas pelo relatório Cajado, mas prevê uma situação mais favorável a partir de 2025. Você acha que esse cálculo é realista? Olha, é possível, Breno. O que a gente vê hoje é uma economia em desaceleração. Assim, a gente não está vendo o crescimento e nem os canais pelos quais o crescimento poderia vir. Evidentemente que a gente já pode apostar que daqui a 2 anos o cenário possa ser melhor, mas o cenário daqui a 2 anos é mais incerto. Eu também não apostaria todas as fichas nessa melhora. E me parece que aí há uma aposta, no fundo, de entregar um ajuste fiscal pelo lado da receita, quando, na verdade, esse ajuste vai acabar sendo pelo lado da receita e pelo lado da despesa. Vai ser um ajuste fiscal completo, que é justamente o que o mercado quer e que parte da Câmara dos Deputados votou querendo. No fundo, uma regra rigorosa. Nós estamos entregando uma regra muito rigorosa. E diferente do que o Haddad vem falando e prometeu, ela não é anticíclica, ela é pró-cíclica. Ela é pró-cíclica, tá? Porque se você tiver uma crise externa que derrube a arrecadação, você não consegue entregar a meta de superávit. É isso, porque como a despesa vai estar dada, ela já vai estar dada antes, o ajuste vai ser sempre na arrecadação, ou seja, você vai conseguir ou não conseguir o superávit a depender da arrecadação. Então, teve uma crise externa, não houve crescimento da economia, o Brasil foi atingido, não se consegue bater a meta de superávit. Não batendo a meta de superávit, você não consegue ter nem mesmo os 70% de aumento do investimento público no ano seguinte. Isso cai para 50%. Então vejam, quando se tem uma crise, o que é uma medida anticíclica? É o governo gastar mais
para sair da crise. Não, a regra do Haddad nos impõe o quê? Que quando existe uma crise, no ano seguinte o governo será obrigado a gastar menos. Portanto, você não consegue atuar de maneira anticíclica, você vai atuar de maneira procíclica. Você vai ter uma crise e no ano seguinte, em vez de gastar mais para sair da crise, você vai gastar menos para aprofundar a crise. Essa é a regra do Haddad. Não é de acreditar, gente. Não é de acreditar. Então, me parece que é uma aposta ousada. Como eu disse, eu espero que dê certo. Eu não acho que a política fiscal seja o único driver do crescimento econômico. Há outros fatores. Há os bancos públicos, as estatais, há políticas de crédito que podem ajudar. Há o cenário externo, que hoje a gente não vê muita esperança, mas pode ajudar. Mas abrir mão, e há também a política monetária que está na mão do Banco Central. Mas abrir mão da política fiscal como indutora do crescimento me parece muito arriscado. Nesse momento que a gente vive. Temos aqui duas perguntas de espectadores nossos. Eu vou te ler essas questões e você responde como achar conveniente. O Fernando Camilo Ramalho contribuiu com o Superchat. Ele pergunta: você acha que o Lula sabe o que significa o arcabouço fiscal de fato para o governo dele, ou são apenas decisões da área econômica e ele está confiando? E o Vitor Hugo também contribuiu com o Superchat. Pedro, o neoliberalismo chegou na Unicamp? Guilherme Melo e Rogério Serão estão defendendo a retirada dos FIIs de educação e saúde e o esmagamento dos gastos em investimentos públicos. Com essas perguntas a gente vai encerrar, tá? E são boas perguntas, né? Vamos ver o que o Pedro vai dizer ali. Isso é uma baita provocação, hein, Breno? Se o neoliberalismo chegou no campo. Não, veja, eu acho o seguinte, como eu disse lá no início, a minha posição é uma posição de quem está fora do governo. Eu tenho que criticar. E eu acho que criticando, eu estou ajudando os meus colegas, eu estou ajudando o Guilherme Melo a fazer uma briga interna, a tentar disputar espaço por melhorias. Eu não tenho obrigação de ficar preso ao pragmatismo que eles estão presos, né? Mas me parece que há decisões de cima que são equivocadas ou que tem um risco enorme para o governo. Qual é o risco? Vamos colocar claramente. O risco é daqui a 4 anos entregar o poder para a extrema-direita. Esse é o risco que eu estou preocupado. Tá? Então... gente, assim, e é difícil acreditar que se escape dessa. A gente não pode prever, mas o arcabouço fiscal tem tudo para ser o calabouço do Lula. Me parece que a gente está enfrentando, vamos dizer, uma agenda econômica que vem desde da ponte para o futuro, que no fundo é disso que se trata. Havia um modelo de crescimento distributivo nos governos do PT, do Lula e Dilma I, e que foi desmontado. E não foi só desmontado nos mecanismos conjunturais, foi desmontado na estrutura. A gente está falando de privatização, a gente está falando de mudanças constitucionais, de reformas atrás de reformas que foram feitas no governo Lula, no governo Temer e no governo Bolsonaro. No fundo, os liberais brasileiros nunca aceitaram a Constituição de 88 no que ela tem de melhor. E foram desconstruindo, essa que é a ideia. Porque não adianta você só fazer um corte de gasto temporário, como a Dilma fez em 2015. Você tem que prender aquilo, né? Você tem que amarrar, você tem que colocar um teto. E não adianta só colocar um teto, porque o teto sozinho não funciona, dada a rigidez orçamentária que eu citei há pouco. Eu tenho que mudar completamente, eu tenho que desobrigar, eu tenho que desvincular, eu tenho que retirar os pisos. Senão não funciona. E esse é o projeto deles. Será que a gente vai conseguir parar esse projeto? E será que a gente vai conseguir mudar esse projeto? Essa que é a questão que eu me coloco. Me parece que esse é o propósito do Lula, do governo Lula. Mas ele não mostrou até agora que vai conseguir dar conta desse propósito. E a pergunta... A questão é, o governo Lula não vai sobreviver só de discurso do Lula. Não adianta o Lula falar mal do Campos Neto. Não adianta o Lula fazer discurso bacana. Vai chegar uma hora que a galera vai perceber que está ficando só no discurso. Você fez lá no início das condições políticas, me parece fundamental, Breno, que antes de colocar para votar um arcabouço como esse, se garanta a governabilidade. Ou seja, se faça a discussão que tem que ser feita, as negociações que tem que ser feitas, e não use um arcabouço como, vamos dizer assim, um teste. E a gente está vendo uma instabilidade enorme da relação do governo com o legislativo nesse momento. Eu acho que o arcabouço não deveria ter sido votado agora. Ele poderia ter sido adiado, feito uma discussão ampla. O próprio presidente poderia ter mobilizado a população, pelo menos politizado o tema publicamente, para a gente ter mais força na votação de algo que é importante, que compromete a atuação do governo nos próximos anos. É isso, gente. Assim, nós vamos encerrando por aqui. E eu tô com o Pedro Rossi nessa última aí. A gente tinha que esperar, fazer uma discussão, chamar o povo,
colocar o bloco na rua, botar a universidade pública na rua, botar a inteligência nacional, fazer um confronto. E aí, com o confronto realizado, por mais moderado que fosse, nós íamos estabelecer as mediações e íamos conseguir avanços. Não, o que a gente fez foi uma capitulação prévia. Como se a gente entregando tudo agora de mão beijada já no primeiro ano, a gente fosse conseguir daqui para frente governabilidade, estabilidade e crescimento para continuar no restante. E aí é onde, para mim, está o maior dos problemas. Porque se a gente entregar tudo agora, nós não vamos ter estabilidade no restante, porque se a gente tiver estabilidade no restante, vai ser uma estabilidade depois de aprovada a diminuição do Estado. O neoliberalismo, as privatizações, a reforma administrativa, a redução do aumento real do salário mínimo, a redução do funcionalismo, tudo isso está condicionado ao arcabouço. Ou seja, é o projeto político da direita. Quer estelionato eleitoral maior do que isso? E aí, quem é que vai cooptar depois a frustração do povo diante desse estelionato eleitoral? Tá ali o Gabriel Boric para não nos deixar ficar perdido no que acontece nesse tipo de coisa. Claro que o Lula é mais forte, mas estão superestimando. Estão superestimando. Porque por enquanto, nesse primeiro ano tem margem, tem dinheiro para gastar, se acabou com o PPI, o juro vai cair, a economia vai crescer esse ano, já está crescendo. Mas por quê? Porque tem espaço para gastar. A partir do ano que vem acabou tudo isso. E aí quando o reflexo disso acontecer, o governo vai ter que torcer para não ser tarde demais, para a galera não se voltar de novo para a direita e nós ter de novo o mesmo problema. E aí a galera vai se frustrando, vai se frustrando, vai se frustrando e cada vez vai caindo no colo do fascismo. Então nós temos que disputar. Nós temos que disputar essa frustração, porque ela vai vir. Então o nosso papel é impedir que a trabalhadora e o trabalhador frustrado caiam no colo do fascismo. Eles têm que cair do lado da esquerda radical, que é aquela que oferece de fato uma alternativa a essa democracia que nos leva inevitavelmente para esse desfecho. Tá bom? Vamos ficando por aqui. Agradeço demais a presença de todos e todas. Tchau, tchau e até a próxima.